A gente vai respirar bem profundamente e vamos sentir os guardiões no nosso lar, com tochas, com espirais, com redes, fazendo toda a proteção energética que necessitamos. Nós vamos assim mentalizar toda essa luz e que possamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, Maria Amélia, Cíntia Cássio, para que eles nos levem até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição do trabalho, onde nos unimos a todos que estudam junto conosco, que esta tarde seja uma tarde de muito aprendizado, com muita amorosidade, com muito acolhimento, expandindo os nossos sentimentos e a nossa consciência. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, ainda bem que podia sempre contar com o arrimo de amigos queridos e benfeitores, disponíveis, que protegiam meu coração. A partir daí, alguma coisa... Não, mais um pouquinho para baixo eu anotei. Ah, Parágrafo. O desligamento do médium Antonino do grupo X é logo abaixo, um pouco tá. abaixo. Foi algo muito surpreendente ao meu entendimento, ainda pouco ampliado. Diante das concepções sobre mediunidade que trouxe do mundo físico, eu me perguntava o que seria daquele médium e de sua tarefa sob a forte aferição dos embates da solidão e da ausência de orientação dos dirigentes experientes. Então, a gente realmente, né, quando essa, esse entendimento da gente ter, já falamos sobre isso, de você não ter mais aquela proteção da sua mediunidade. O que é que vai acontecer? Então, a gente pensa assim, se eu não estiver sendo comigo mesma, eu ser aquela pessoa que estou fazendo por amor, por Jesus, se eu desviar do meu caminho, eu posso perder essa proteção, não posso? Pode. Pode. Isso. E do Antonino aqui é porque ele estava muito desorientado, né, com tudo aquilo que estava acontecendo dentro do Grupo X. Os embates do orgulho, da vaidade. E ele também tinha muito. Ele era receoso, né? Ele não confiava muito Mas ele também tinha o pedido daquilo que foi feito do acordo. do do acordo, acordo. Sim. né? Então, assim, a espiritualidade até tenta manter todo mundo junto. Mas como Uhum. veio o pedido do acordo, aí se permite que o médium saia. Eu acho que nesse momento a gente precisa expandir um pouco a nossa mente, né? Por quê? Duas coisas. Primeiro, o plano espiritual não abandona ninguém. Ele não Não. abandona, né? O Rui mesmo veio aqui e já falou umas duas vezes para a gente. Olha, nós estamos fazendo tudo que nós podemos por vocês, mas vocês têm que fazer a sua parte. Sim, sim. Então, não é que abandona, é que se a gente não faz a nossa parte, eles não podem fazer nada, eles não podem fazer pela gente. A gente Entendeu? se distancia, é isso. A gente se É, A gente, distancia, nossa, a gente não é, dá oportunidade para eles nos ajudarem. Nós tá. fechamos. Então, por exemplo, vamos supor, a gente está passando por um momento ruim na nossa vida, tá? A coisa não está Uhum. legal, a gente está num momento emocional ruim. E aí a gente pede ajuda. Aí eles Sim. vêm e tentam limpar a ajuda. Mas o meu pensamento é só, tá tudo ruim, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Não existe o que eles possam fazer, não penetra na Tá. gente, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação a Antonino. No plano espiritual, não importa se ele está trabalhando na casa A, B, C, D ou E. Importa que ele esteja trabalhando. Se para Uhum. casa, se para o grupo X
não falando dos encarnados, mas falando de tudo, era melhor naquele momento o Antonino sair para ir para outro lugar, porque dessa forma eles iam conseguir ajudar muito mais espíritos. Então sai, porque ele vai trabalhar em outro lugar, sabe? É como a gente já falou várias vezes aqui, né? Não, preto velho, de espírito de mesa, casa de mesa. Não, preto velho trabalha em todas as Em casas. qualquer lugar. Qualquer lugar, Então, né? então a gente precisa talvez ampliar um pouco a nossa mente, porque Aham. senão a gente fica bairrista, né? Não, é Antonino Casa X, Sérgio Valéria, Pingo de Luz. Não, a gente precisa entender que no plano espiritual não existe essa diferenciação, sabe? Um espírito trabalha no Hospital Santa Cruz, mas ele pode fazer atividades em outros lugares que ele vai ser muito bem-vindo, sem nenhuma rixa, sem Tá. nenhum problema, né? Então é isso que eu queria só conversar com vocês. Esse bairrismo que existe É nosso, né? entre os Gente, encarnados não existe no plano espiritual. Eles veem o que é melhor de uma maneira geral, entendeu? E o Sim, Antonino, saindo do grupo X, ele não está desamparado. Ele está amparado ainda. amparado, sim. Ele não entendeu os mentores dele, sim, porque ele não se fechou para o trabalho. É isso aí. sim. Eu gostaria de completar uma coisa. Agora dá para entender que quando o plano espiritual, e a gente pode até utilizar aquilo que aconteceu nessa semana, na terça-feira. A irmã veio, conversou com a dona Isaura, deu todas a assistência. A dona Isaura tinha dois caminhos. Seguir tudo aquilo que foi pedido ou não Não seguir. fazer nada. E ela seguiu. Agora, É. assim, ó a reflexão. Quantas e quantas vezes o plano espiritual veio e já conversou com alguns e já colocou, ó, vamos fazer isso, 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 isso. Cadê as pessoas? Hum. É livre-arbítrio. E aí é onde que a gente fala assim, a gente vai até a página 1. A gente não consegue Uhum. ir para a página 2. Por quê? Porque se não tiver essa vontade, se não tiver tudo isso, a gente não vai andar. Ou principalmente aquele irmão que está necessitando não vai andar porque ele não quis andar, é o livre-arbítrio dele. Não tem como fazer isso por ele, né? Então, assim, às vezes, o Sérgio sempre falava, né? Ele falava assim, ainda não chegou no momento da dor maior, porque na hora que chegar no momento da dor maior, vai transformar, vai vir, vai ficar, vai querer se melhorar. Não é que a gente precise da dor, mas foi a opção que a gente fez. É verdade. É escolha, né? É escolha. É escolha. É escolha. Para ter um exemplo, né? Nas últimas semanas aí a gente está falando que a gente precisa se desapegar do passado, né? Para viver o Uhum. futuro. Utiliza o passado como experiência e aprendizado, mas pensa no presente e se prepara para o futuro. Pro futuro. Então, não é à toa que isso está vindo para nós, né? Porque muitos de nós é muito apegado ao passado. E o plano espiritual está ajudando a gente nesse sentido, para a gente aprender esse tipo de coisa. E aqueles que não estão fazendo esforço para se desapegar do passado, o que eles vão fazer? Eles vão abandonar? Não. Mas a pessoa tem que viver aquilo lá que ela está vivendo, toda aquela dor, para um dia falar assim: eu não quero mais sentir essa dor, então eu vou me desapegar do passado. Entenderam? Eu vou chegar Aham. no meu limite, porque Isso. eu vou fazer uma opção. É isso aí. É. Eu, Sim. eu quero sair dessa. Eu vou me Tem transformar que e sair ser dessa. de livre e espontânea vontade, né? Não é Isso. imposto. Não Não, é não é. uma coisa que, Sim. ó, não, é da pessoa, né? É isso aí. Se você Entendi. cansou de sofrer, você já sabe, eles já te avisaram o que você tem a fazer. Se você continua, é porque você quer continuar na mesma coisa. É. Ou por vitimismo, ou por imaturidade,
Ou por ou crenças. por crenças, que mais? Assim, alguma coisa tem, mas eu quero continuar naquilo dali. Tá tudo certo. A espiritualidade não tem mais o que ser feito. Ela tá ali e ela vai te aguardar na hora que você achar que você tem que dar o passo. Mas aí você vai ter que dar o passo. É você. É. Dar o Se a passo, pessoa- começar a andar para que a espiritualidade possa chegar e fazer. E tem uma coisa, né? É, muitas vezes a gente não consegue dar esse passo sozinho. Porque aquilo está tão arraigado dentro da gente que a gente não sabe o que fazer para, por exemplo, nesse caso aí, se desapegar do passado, né? E aí é que a gente precisa procurar ajuda, né? Ajuda psicológica, ajuda médica, sei lá, aquilo que escolher, né? Porque senão a gente vai continuar vivenciando aquilo durante muito tempo. E nós não estamos falando aqui de espiritismo, nós estamos falando do dia a A dia, da vida. vida, dos relacionamentos, de tudo, né? Algo mais? Eu depois abaixo, mas um pouco abaixo fala, o egoísmo seria a causa? E peraí Na que eu Terra, marquei. É. Você O marcou egoísmo, antes? eu marquei embaixo, o próximo na Terra, Isso. né? isso. Na Terra, meu amigo, o egoísmo está na base de todas as nossas expressões morais e afetivas na evolução. Ele faz parte da dinâmica do progresso. Qualquer ser humano respira em torno de seu próprio ego. Todavia, o egoísmo ganha efeitos nocivos quando o homem, sob hipnose do orgulho, acredita possuir as melhores noções sobre a verdade. A influência desse sentimento de importância pessoal aprisiona a vida mental a um ciclo emocional destruidor dos relacionamentos. Aí depois vem falar do orgulho, né? Quer dizer, É, pode falar, Virginia. o egoísmo? O egoísmo Foi. é o contrário da caridade, da fraternidade, da humildade, né? Você é só aquela coisa do seu ego, que não está falando aqui, né? É, Isso daqui realmente aprisiona, mas no final das contas, o que ele está falando aí é que o ego faz parte. faz Ser parte. egoísta faz parte, né? O que a gente tem que evitar? Porque se você não pensar em si mesmo, você Hum, definha aqui na Terra, né? Mas o que ele está falando aqui é o seguinte: é, a gente não pode, por causa do egoísmo, achar e impor que o nosso ponto de vista, o nosso modo de pensar é o melhor de todos e que todos têm que sim. fazer da forma como a gente pensa. É aí que as coisas começam os relacionamentos começam a se desfazer. Isso. E aí eu acho que é importante a gente trazer o orgulho. Quer dizer que o problema da convivência está no orgulho? O orgulho, na sua forma tóxica de se manifestar, é o maior inimigo das relações humanas, porque congela o julgamento que fazemos uns dos outros em rótulos estimuladores da animosidade, criando campo para a mágoa, a inimizade, a maledicência e a indiferença. O egoísmo aponta lá, aí traz esse orgulho, através do orgulho, eu não vou, eu não admito que ninguém passe por cima de mim, e aí começa todo essa, essas, vamos dizer, esses sentimentos que não nos levam a nenhum tipo de crescimento, somente a paralisar aonde nós estamos. Na verdade, não é Uhum. só que não passe por cima de mim, né? Você acaba não admitindo que outras pessoas pensam e agem diferente daquilo que você acha certo, né? Acha É. certo. Aí Isso você o que que é? Isso começa é egoísmo? orgulho, Isso que você. Orgulho. orgulho, Orgulho. orgulho. É. E aí ele traz, né? Ninguém vive sem julgar, meu caro José Mário. Isso seria abrir mão de nossa capacidade de pensar, examinar os acontecimentos e construir o discernimento nas relações em busca do aprimoramento. Entretanto, o orgulho intoxica a vida mental com o preconceito, a rigidez e o interesse pessoal. Você vê que sempre tem o interesse pessoal.
Sempre Isso. interesse pessoal que a gente nunca tinha parado para parar para analisar aonde entrava o nosso interesse pessoal. E ele está ali, né? Se a gente for parar. E qual seria o interesse pessoal numa mazela? Eu tô me sentindo ofendida. Eu fui ofendido. O meu orgulho, o meu ego, então é meu interesse pessoal, não é interesse pessoal de outra pessoa. A gente para pensar nisso Nunca quando a pensei gente nisso. está É. Nunca pensei que isso fosse interesse pessoal, não. Eu achava que interesse pessoal é quando você quer mudar alguma coisa, fazer alguma coisa grande, entendeu? Eu tenho interesse de fazer isso, mas que assim, como está falando, nunca tinha pensado assim, não. Mas quando você discute por causa de um ponto de vista, você não está tendo interesse pessoal, você não está querendo mudar a outra pessoa? É impor a sua Agora, vontade, né? Não, mas isso daí não foi verdade. pensado, não é interesse pessoal. É uma coisa só que passa, né? Mas é Isso interesse pessoal. É você, interesse você pessoal. acertou direitinho, é isso mesmo, é. Sim, sim, Por sim, quê? sim. Porque a gente não para a gente pensar. A gente não busca o conhecimento. A gente A gente vai. não analisa os sentimentos. Não. A gente não É isso analisa. mesmo, é isso direitinho. Isso. Ah, imagina. Isso daí vai dar. Não tem É, interesse nenhum, não. Só o pleno. Não me atormente. É verdade. Não me Ai, meu Deus. atormente que tá tudo certo. Olha. E aí, mais alguma coisa nesse parágrafo grande? hum, Aqui não. Só uma pergunta que vem no parágrafo seguinte, olha lá, perdoe a minha dificuldade de me expressar, mas a senhora estaria afirmando que nossos irmãos Calixto, Ana e Antonino estão tomados pelos efeitos tóxicos do orgulho, mesmo com a larga bagagem doutrinária que conquistaram? E aí, Ó, aí acho que é melhor aqui, ó. tanto quanto nós mesmos, José Mário, qual de nós, seguidores da doutrina, pode afirmar com segurança que a informação e a experiência doutrinária foram suficientes para transformar nossos mais infelizes sentimentos e renovar nossas mais descuidadas descuidado das atitudes? atitudes. Então é um, é um, é um erro que muitos cometem, achar que por ter o conhecimento, por ter lido livros, por conhecer o Evangelho, o livro dos Espíritos, por ter lido André Luiz, tal, aquilo torna a pessoa já diferente. Não torna. Uhum. Aquilo torna a pessoa culta, mas não diferente. Você Isso é só pode, conhecimento, né? É Isso é só conhecimento, não é conhecimento. sabedoria. você precisa transformar isso em sabedoria, em autoconhecimento. Você precisa pegar aquilo que você leu nos livros E pra, aplicar em si mesmo. e aplicar em si mesmo, não no outro. Não só nos outros, né? Não no outro, pelo amor de Não Jesus, do porque no outro. outro a gente aplica fazendo cobrança. Não, é trazer pra gente. Uhum. Trazer e assim, no nosso dia a dia, na autoanálise, analisar, aprender a analisar sentimento. É aquilo que eu falo, tá, eu tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Não, eu não sinto raiva. Tem certeza que você não dá um outro nome? É. Ah, eu fico no passado. Por que você fica no passado? Não sei. Não, vamos lá, vamos puxar. Alguma coisa tem. A coisa mais fácil que tem é você falar assim, não sei e parar por aí, né? Parar por aí É, não querer, significa, né? eu não Não quero, querer né? se conhecer, não Não querer quer se analisar, se né? condenar, né? Não querendo se Não quer se condenar. analisar. Sabe que vai se aborrecer? Porque às vezes o que é Exatamente. melhor? Eu sei que eu vou mexer no vespeiro, então deixo quieto. Deixa quieto. Uhum. É que assim, Só que é uma ilusão, desculpa. Só que é uma ilusão. Você não fica quieto. Se o vespeiro já abriu e as vespinhas estão ali.
E aí você começa a se incomodar. Mas existe uma variante disso tudo, né? Hum, É quando você vai fazer essa análise, você fala não sei o que é, mas aí começa a atribuir tudo às outras pessoas, né? pega um pacote e entrega pro outro. Ou- e a gente Transfere. tem, e a gente tem uma família inteira de macaquinho para pôr nas costas dos outros, viu? É, É. É verdade. Aí ela fala assim, ele fala assim, sim, eu entendo em parte, mas, aí assim, é aquela coisa, Uhum. mas, É. orgulho, orgulho, orgulho de quê, dona Modesta? Se pronunciamos com frequência nossa condição espiritual ainda limitada e repleta de problemas a resolver, os irmãos no grupo X repetem isso frequentemente. Como entender essa conduta? É aquilo que assim, a gente tem tudo, são fugas. Ó a ilusão. A gente sabe que a gente não é santo. Ah, mas o que adianta a gente saber que não é santo e continuar na mesma história? É. É aquilo que a gente estava comentando. Por que os trabalhadores estão ficando doentes? A espiritualidade está pedindo desde o ano passado, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Sabemos que estamos sendo, vamos colocar colocadinhos ali na parede. Estamos, então, orar e vigiar e mantém essa cabeça ligada a Jesus. O que a gente tem que fazer? Orar, fazer evangelho, fazer meditação, manter essa mente limpa. Ah, eu não vou ficar orando o dia inteiro. Tá tudo certo, então é uma escolha. Ah, eu vou tocar minha vida. É uma escolha. Uhum. Aí depois não tem jeito. José Mário, recordemos o ensino precioso de Jesus anotado em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Pronunciar nossa condição não significa que tenhamos consciência dela. Uhum. Eu sei que eu tô toda errada, mas eu não sei se eu tenho essa consciência. Se for só da boca para fora. Se no fundo eu acho que tá tudo certo. As pessoas falam, assim, a gente escuta muito assim, é porque nós somos imperfeitos ainda, né? Aí você pergunta para a pessoa, no que você é imperfeito? Se ela não souber responder, ela só está repetindo o que ela escuta lá fora. Ou então ela até sabe responder, só assim, 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 assim. Hum. E o que tu tá fazendo? É. Ah, Porque assim, você vê lá, ó, o mais, eles estão num ponto, tá? Tem que sair disso, tem que andar. é. Chegou o momento que agora assim, a gente tem que andar. Hum. A dificuldade toda é que muitas vezes a gente fica mais preocupado com o que os outros estão fazendo do que com o que a gente está fazendo. E aí a gente não dá o passo, né? Não. E olha, a gente está falando tudo isso, mas é, nós estamos, eu, a Valéria, nós estamos incluídos nisso que nós estamos falando, né? A questão toda é, a gente está procurando fazer a nossa parte e estamos Sim. Sim. buscando dividir isso com todo mundo, né? O problema todo é que tem pessoas que acham que vai ser fácil fazer. Não vai, não vai ser fácil. O que a gente precisa ter é determinação, vontade, coragem, tudo isso para poder fazer essa transformação dentro de nós. E eu acho que existe também, assim, eu tenho refletido bastante sobre isso. A gente tem uma dificuldade de entendimento nesse sentido. O plano espiritual está do nosso lado, ele está do nosso lado. Mas o que nós fazemos para estarmos do lado dele? Se continuarmos fazendo as mesmas coisas, fechando os nossos ouvidos, nós não estamos interagindo. Nós estamos querendo que ele faça a nossa parte.
Tem- Queremos a receita pronta, né? Então, assim, o que eu vejo, assim, de muitos espíritas, de outras casas, né, conversando com outros trabalhadores, eu vejo isso. Né? E não é assim. A gente vai ter que fazer a nossa parte no sentido, nós precisamos ir a eles, e não eles a nós. E essa parte eu vejo que é a mais difícil dos espíritas compreenderem. Porque todo mundo acha que vai ficar tudo certinho. Vai, gente, vai ficar tudo certinho porque é aquilo que a gente está escolhendo. Ou a gente vai fazer de um jeito, ou a gente vai fazer do outro. Mas eu vejo que essa é a dificuldade de entendimento. Mas o plano espiritual não está? Está, gente, mas nós estamos com eles. O que nós fazemos para estarmos juntos com eles? Né? E aí onde que fica, às vezes, essa lacuna, onde vem as dificuldades. Aí ele coloca aqui, ó. Pronunciar nossa condição não significa que tenhamos consciência dela. É muito natural que o conhecimento em forma de instrução doutrinária não nos promova a melhores condições espirituais de uma hora para outra. Tudo tem um tempo para amadurecer. O que existe de mais grave no assunto é a falta de cuidado com esse sentimento de orgulho que nos ilude com miragens de personalismo e grandeza que ainda não possuímos. Nossos irmãos no grupo X estão muito bem informados sobre noções espíritas que lhes iluminam a forma de pensar, mas guardam frágil consciência das emoções que lhe gerenciam o comportamento. Nisso está a maior tragédia dos relacionamentos humanos, a ausência de noção sobre quais são os sentimentos que governam os nossos julgamentos, nossas escolhas e nossos comportamentos. É aquela coisa, por que que eu sinto isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu tenho raiva? Por que que eu chuto o pau da barraca na hora que eu tô com aquela pessoa? O que que ela tá o que que ela me cutuca? Por que que eu Incomodando. permito que ela me cutuque? O que que ela tem que reflete em mim? Qual é o sentimento que ela abre ali que está refletindo em mim? Não é a pessoa, sou eu. Na realidade, acho que não é por que que ela me cutuca. É por que que eu tenho esse sentimento de ser cutucada por ela. Mas a pessoa cutuca. É da pessoa. Por que que eu me sinto cutucado? Ah, porque eu não quero que ela fale assim, então você quer mudar. Mas aí já não dá, né, para a gente, né? Aí a gente já quer mudar a pessoa, aí a gente volta É, para isso que a gente quer mudar, que a pessoa mude. E volta para aquela coisa. Por que que a gente, qual é o sentimento que a gente não conhece? Qual é o comportamento que nós não conhecemos? de Por que nós esse mesmos. De nós sentimento da gente mesmos. está tão Nossa, escondido? Por que acontece? Por que esse sentimento que a gente não sabe qual é, está tão lá dentro, que mesmo sendo cutucado, a gente não descobre qual é, não sabe? Porque ele já faz parte de nós. Dentro daquilo que a Já gente não é fez no mais. passado, nas outras encarnações, virou quase como um instinto de preservação, entendeu? Que não faz mais sentido agora para a gente ele existir. Só que ele atua na gente quando a gente se sente ameaçado de alguma forma, entendeu? Só que as ameaças não são mais reais que nem eram no passado. Então eu não preciso mais agir daquela forma. Só que é como se fosse um gatilho, né? Gatilho apareceu, você dispara chutando todo mundo, né? Ó, porque aqui ele vem explicando, tá? Eu vou terminar esse parágrafo Uhum. e aí a gente para. Essa baixa consciência emocional perturba violentamente a vida de qualquer pessoa
com os mais severos acidentes da convivência, seja na profissão, no relacionamento afetivo, na vida conjugal ou em qualquer outras formas de interação humana. Conhecimento espírita nem sempre é termômetro de consciência esclarecida. E sem consciência esclarecida, não existe libertação de nossos padrões, ainda inferiores no que diz respeito à forma como lidamos com as nossas necessidades pessoais uns dos outros. Não será demais afirmar que a concórdia nos relacionamentos é proporcional ao nível de consciência emocional dos que compõem um determinado relacionamento. Então, se eu tenho essa consciência emocional, se eu tenho essa maturidade, eu vou compreender. Mas se eu ainda estou na imaturidade, se eu ainda não assumi, não abracei essa consciência emocional, eu não vou compreender. Entendi. Consciência E aí a emocional. gente vai cobrar. Sim. E bem pesado. Vamos parar aqui? O problema é esse orgulho É esse tóxico. orgulho Orgulho tóxico. tóxico. É Isso. pergunta, é exclamação mesmo. Exclamação. É, orgulho tóxico.